E aí pessoal, beleza? Recentemente eles lançaram aí um jogo de Hogwarts, chama Hogwarts Legacy, e esse jogo é baseado no universo de Harry Potter. Eu que sou fã de Harry Potter, logo baixei o jogo assim que lançou e comecei a testar. Mas uma dúvida que fica sempre que tem um lançamento de um jogo novo é se ele vai rodar no notebook que você tem hoje ou no notebook que você pensa em comprar, fazer melhorias no seu atual, e é isso que a gente vai responder nesse vídeo. E como que a gente vai responder isso? É testando. A gente testou o Hogwarts Legacy em 4 notebooks diferentes aqui do canal, desde um notebook bem barato e que também tem um desempenho não tão gamer, até um notebook que é o Dell G15, que tem a melhor placa de vídeo aí entre esses, e aí a gente vai fazer esse comparativo para mostrar o que importa, se é processador, placa de vídeo, memória RAM, influência aí desses componentes e o que você pode fazer para melhorar aí o desempenho no seu. Bom, mas antes da gente começar os testes, vamos dar uma olhada aqui na própria Steam, o que eles falam das configurações mínimas para esse jogo aqui. Se a gente vai aqui no site, a gente vê que precisa de um Windows 10 ou superior, o Windows 11 então também serviria, claro, e que ele pede aqui um i5 6600 de processador como bem o mínimo, ou seja, quase todo processador. A gente vai ver até nos testes mesmo que não depende muito do processador esse jogo, é mais placa de vídeo e memória RAM. Memória RAM, ele pede como mínimo 16, e vários notebooks que eu tenho aqui são menos que isso, e a gente vai ver como que fica o desempenho. E ele coloca a recomendada 16 também, o que já é duvidoso, eu acho que a recomendada, na verdade, tinha que ser um pouco maior. A placa de vídeo, ele coloca uma mínima de GTX 960. Essa, gente, que ele coloca ali é uma placa de vídeo de desktop. Se for uma de notebook que tem um desempenho menor, teria que ser uma placa de vídeo melhor, mas a gente vai ver as diferentes placas de vídeo aqui nesse vídeo. E no mais, é bastante armazenamento disponível, todo jogo hoje em dia ocupa bastante armazenamento, e o ideal mesmo é colocar ele no SSD. Bom, para todos os testes que a gente fez, a gente sempre colocou o notebook no modo de máximo desempenho possível, o modo que as ventoinhas resfriam mais ele e que ele tem um desempenho maior mesmo, aquele modo de elevado desempenho. Nesse daqui, que é o Acer Aspire 5 com Ryzen 7 5700U, a gente já começou testando direto no notebook que só tem placa de vídeo integrada. Então ele tem uma placa de vídeo Vega e tem também 12 GB de memória RAM. Já é menos do que aqueles 16 que eles pedem e definitivamente menos do que a placa de vídeo que é uma GTX 960. Isso aqui tem placa de vídeo integrada, então não é o propósito ficar jogando esse tipo de jogo. Bom, a gente tentou primeiro jogar esse jogo na resolução de 1080p, né, o Full HD, com as configurações no mínimo mesmo, mas nesse modo ele não rodou de jeito nenhum, tava tão travado que não dava para nem mexer o personagem. Aí a gente mudou a resolução para 720p e mesmo assim ele ainda teve dificuldades em rodar. A gente colocou o FSR 2, que é um modo que a gente renderiza a imagem como se fosse um menor, e aí ela é escalada, né, que eles chamam de upscaling, para poder ainda conseguir isso no máximo de desempenho, e mesmo assim o jogo rodou aqui, vocês estão vendo, 23, 24 FPS de média. A média final nesse teste que a gente fez foi um teste padrão que a gente ficou correndo aqui por Hogsmeade, e nesse teste ele ficou com 24 de FPS de média, e a gente percebe que o gráfico de frame time, que é o tempo que os frames ficam, é muito estável, o jogo não roda legal. Então, gente, ó, do jeito que o jogo tá hoje, do jeito que a otimização dele tá agora, eu não recomendaria para rodar em placa de vídeo integrada. Pode ser que eles ainda melhorem no futuro a otimização desse jogo, mas eu acho que hoje, para a placa de vídeo integrada, tá bem ruim. Uma média de 24 FPS, com tudo no mínimo, jogando em 720p. Bom, agora a gente já vai melhorar um pouco o nosso cenário. A gente vai para um Acer Nitro 5 com até a tela de 17 polegadas, mas isso não interessa. O que interessa é que ele tem uma GTX 1650, que é uma placa de vídeo dedicada já. Não é a mais atual, mas já é uma placa de vídeo que muita gente tem aí e que roda aí vários jogos modernos. Ele tem 8 GB de RAM apenas. E aí a gente fez os testes nele, vamos ver aqui os resultados. Bom, a gente rodou aquele mesmo circuito e dessa vez a gente colocou em 1080p, né, resolução Full HD, e colocou tudo no mínimo também. Os recursos gráficos tudo no low. A gente também usou a mesma técnica de upscaling, só que é de uma tecnologia que chama NIS. Nesse teste ele ficou com uma média de 37 FPS. Não é um FPS alto, mas dá para jogar. E ele tá só com 8 GB de RAM. A gente vê que quando a gente aumenta essa memória RAM, que é o teste que eu fiz no outro notebook ali que eu já vou falar, a gente também consegue uma melhoria do desempenho bem legal. Bom, e o terceiro notebook é também um Nitro 5, só que esse, ao invés de ter a 1650, ele tem a RTX 3050. É uma placa de vídeo bem mais moderna, e ele tem 8 GB de memória RAM e 4 GB de memória de vídeo, VRAM. Bom, a gente rodou o teste e também, se eu não tivesse explicado bem antes, eu vou só explicar aqui de cima para baixo o que é cada coisa. Primeiro aqui é a temperatura da placa de vídeo, o segundo aqui é a taxa de utilização da placa de vídeo, o terceiro dado aqui é a frequência que a placa de vídeo
vídeo está operando, o quarto é a potência que a placa de vídeo está consumindo, o quinto aqui é o que está limitando a placa de vídeo. Se o que está limitando é voltagem, né, ou tensão, o que está limitando ela é potência, é uma coisa normal do notebook. Se o que estiver limitando for temperatura, é porque está dando um gargalo térmico, e se o que estiver limitando for utilização, é porque o jogo não está demandando muito. Então, quando está assim, voltagem, é porque não tem nenhum gargalo muito específico aí. A memória, a gente percebe que essa memória ela é a de vídeo, então é quase 4 GB, a gente tem 4, né? Ele está chegando em quase 4 GB aqui. Aqui é a temperatura do processador, utilização do processador, que a gente percebe é bem pouco, ou seja, usa mesmo muito pouco do processador. Aqui a gente tem a frequência que o processador está operando, isso daqui a gente consegue aumentar até por overclocking, e aqui é a potência consumida pelo processador. Embaixo, que a RAM é a memória RAM, nesse a gente tem 8 e percebe que já está batendo aqui nos 8. Tem uma parte que deve estar também para a placa de vídeo integrada que tem nesse notebook, ou seja, ele já está, se a gente aumentar, a gente vê uma melhoria de desempenho. E é isso que a gente fez agora. Nesse teste aqui, a média ficou em 49 FPS. Quando a gente aumentou agora a memória RAM para 8 mais 16 GB, eu poderia ter colocado 16 ao todo, mas na verdade eu só tinha mais um pente de 16 aqui. Então ficou com 24 GB de RAM ao todo, e a gente percebe que a taxa de utilização da placa de vídeo aumenta e que a gente tem também já uma memória RAM muito mais sendo consumida. Antes estava 7 GB sendo consumido, agora está 14 GB. Ou seja, estava com um gargalo na memória RAM aí. Realmente o que eles falam de 16 GB é recomendado que você tenha 16 ou até mais memória RAM para esse jogo. E aí a média que a gente ficou nesse teste aqui não foi mais de 49, passou de 49 para 61 FPS. É bem expressivo aumentar aí 12 FPS só aumentando aqui a memória RAM. Um comentário é que nesse aqui ainda teve um pouco de gargalo térmico. Depois eu rodei esse teste de novo, só que com a ventoinha mais rápido ainda para não ter gargalo térmico nenhum, e o resultado também ficou parecido. Então acabou que eu só deixei esse resultado aí. Bom, resumo então dessa situação aqui. Se a gente tem uma RTX 3050 e tem 16, 24 GB de RAM, já dá para rodar legal o jogo atingindo aí 60 FPS em Full HD. Ainda estava com os gráficos no mínimo, mas o impacto também de mínimo para Ultra não é tão grande assim, pelo menos hoje em dia. Eu acho que isso tudo do jogo pode mudar no futuro, eu tô falando do que está sendo gravado hoje. Bom, e agora a gente vai para o melhor notebook desses quatro, que é o Dell G15 com a RTX 3060, que tem uma memória de vídeo, né, memória gráfica de 6 GB, e ele tem 16 GB de RAM e ainda tem um Ryzen 7. Nele a gente conseguiu rodar o jogo no Ultra em Full HD. Vou até mostrar aqui um pouco como que são as configurações aqui no jogo. Ó. A gente rodou ele primeiro com esse recurso aqui do NVIDIA DLSS, que ele faz com que uma inteligência artificial aí faça o upscaling. Ou seja, a gente está jogando em 1080p, só que ele está renderizando em 627p e está meio que aumentando a resolução aí. Eu coloquei no modo Balanced aqui, eu não percebi muita diferença quando eu mudei do Quality para o Performance, eu acho que mudou muito pouco o desempenho, então eu deixei no balanceado aqui no meio. A questão aqui do preset, a gente tem tanto a opção de colocar no Low, no médio, high ou ultra, sendo que também é uma coisa que hoje em dia eu não notei muita diferença. Eu coloquei no low, no ultra, até que aqui fez um pouco. Mas o que eu não notei tanta diferença é até no gráfico em si do jogo. Eu achei que ia dar muita diferença, falar de low para ultra, mas aqui muda razoavelmente pouco. Mas a gente fez os testes nos dois. Tem a opção de deixar também com os recursos de Ray Tracing. Mas, gente, quando eu coloquei Ray Tracing para rodar aqui, aí o jogo rodou com menos de 20 FPS. Ficou muito ruim, mesmo nesse notebook top. Então, assim, o Ray Tracing ou tá muito mal otimizado ou realmente vai precisar de um notebook muito potente para você jogar com Ray Tracing aqui. Aí beleza, a gente deixou então as configurações, uma hora no low, outra no ultra. Vamos aqui para os resultados. Bom, pessoal, antes da gente fazer o resultado desse aqui, só falar uma coisa, que se você gosta desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse estilo de pegar um jogo e testar em vários notebooks diferentes. Eu acho que pode trazer um conhecimento muito bom para quem está pensando em comprar o jogo, um notebook, e espero que vocês gostem, mas qualquer comentário deixa na descrição aqui também, beleza? E também, precisando comprar um desses notebooks aqui, ou até outros que eu mencionei nesse vídeo e em outros, eu deixo links na descrição, que comprando por lá ajuda o canal e não paga nada a mais por isso. Mas voltando aqui pro teste. No low, a gente conseguiu um FPS médio de 62 nesse circuito aqui. O que é engraçado nesse teste que a gente fez no low é que não dá para entender muito bem o que é o gargalo. A placa de vídeo ficou em 50% de utilização, mesmo o notebook no modo máximo de desempenho. A memória de vídeo ficou abaixo aqui dos 6 GB que ele tem, apesar que isso poderia já ser algum tipo de gargalo. O processador nunca que seria um gargalo, mostrando essas coisas aqui. E a memória RAM também não ficou perto dos 16. Então é estranho a gente ter conseguido só 62 FPS de média,
sendo que a gente ainda tinha muito campo para melhorar aqui. Para mim aqui realmente parece que o gargalo foi até a otimização do jogo. Quando a gente mudou para o Ultra, a gente percebe que a utilização da placa de vídeo aumenta muito, né? Então aí sim ela está sendo melhor aproveitada. A gente também aumentou um pouquinho o uso da memória de vídeo. A RAM também já chegou nos 16, aí a gente precisaria de mais RAM se a gente quisesse mais desempenho. Claramente, se a gente colocar acho que 24 aqui já vai ver mais desempenho. Ou seja, eu acho que falar que 16 GB é o recomendado de RAM para esse jogo não é hoje em dia. Hoje em dia o recomendado eu diria 24 ou 32 GB de RAM aí. Bom, pessoal, para vocês terem uma ideia também como que ficou a diferença entre jogar no Low, que a gente conseguiu 62 FPS, no Ultra, que a gente conseguiu 31, e no Ray Tracing no máximo, no Ultra com Ray Tracing no Ultra também, que a gente conseguiu 9 FPS. Então eu vou deixar os vídeos aqui do lado para você ter uma ideia da qualidade gráfica que fica. Eu espero que o Hogwarts Legacy no futuro se torne mais otimizado, que eles façam as correções que precisam ser feitas. O jogo ainda acabou de ser lançado, é muito legal, muito divertido mesmo, adorei, tô jogando aí, já fiquei horas jogando, e dá para ter uma ideia que hoje você precisa de um computador um pouco melhor para rodar ele, até um RTX 3050, 3060 e uma memória RAM de 16 GB. A coisa que eu fiz o teste aqui no GTX 1650 e eu consegui um resultado meio fraco, também era porque estava com 8 GB de RAM. Eu acho que se colocar 16 aqui, já vai dar um gás e vai dar para jogar também, mesmo se você tenha um notebook mais antigo. Para desktop, a história é completamente outra. Eu quis focar aqui realmente em notebooks mesmo. Bom, mas se nesse vídeo aqui eu te falei muita coisa, especificação de notebook, coisa que te deixou confuso, tem um vídeo que eu explico de uma forma muito mais clara como que você faz para comprar um notebook, para você entender as especificações ali e comprar um notebook certo para você. Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado e a gente se vê aí no próximo, pessoal. Um abraço e até mais. Valeu!